Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso ArchiCAD 24 e nessa aula falaremos a respeito de cortes 3D. Nós já vimos essa ferramenta aqui do filtro e corte de elementos em 3D. Nessa ferramenta você consegue limitar a sua vista de um piso até o outro. Então tenho aqui limitar do terreno até o primeiro pavimento, por exemplo. Nós já fizemos isso para trabalhar nos ambientes internos aqui do nosso projeto. Então tenho essa opção de limitar os pisos. Posso limitar até o térreo, até o subsolo. Eu tenho outras opções também, que nós iremos explorar aqui nessa aula, e uma delas aqui embaixo é a opção de mostrar todos os tipos de elementos ou deixar de mostrar alguns desses elementos. Então, por exemplo, eu poderia tirar aqui o elemento parede-cortina. Ele não iria mostrar a parede-cortina. Então, você consegue limitar ali por tipo de elemento também. Uma outra possibilidade que nós temos para corte 3D, eu vou voltar aqui com o meu modelo infinito no meu filtro. Eu tenho a possibilidade em planta, e esse é um dos melhores métodos, eu vou colocar aqui no térreo, utilizando essa ferramenta de retângulo de seleção. Eu tenho aqui essa opção em negrito, que é um método de seleção para todos os pisos, e tenho essa seleção comum para piso único. Então vou manter essa seleção para todos os pisos, vou manter a geometria retangular, eu posso fazer uma poligonal também, ou retângulo rotacionado, eu vou manter esse retangular. Então, eu poderia fazer aqui uma seleção de uma determinada área. Eu vou pegar ali cortando a minha escada. Clico com o botão direito do mouse e tenho essa opção mostrar seleção, retângulo de seleção em 3D. Ou o atalho F5. E aí você vai ter essa vista. Aqui eu estou com o meu terreno entrando, por alguma questão de configuração da combinação de vegetais. Então eu clico aqui, Ctrl L, vou selecionar aqui a combinação de vegetais modelo 3D e ele já volta ali com a visualização correta. Então tenho esse método que eu posso utilizar inclusive para fazer um rendering em 3D. Então eu poderia, a partir de uma vista como essa, fazer uma renderização. Eu tenho inclusive exemplos de outros projetos onde eu fiz essa renderização em 3D e depois fiz um tratamento no Photoshop, no Illustrator. Então aqui você pode ver esse exemplo, que eu fiz um rendering com corte 3D e fiz esses textos e essa achura da terra, os elementos de fundação no Illustrator e no Photoshop. E aí você tem então essa possibilidade de utilizar o corte 3D como uma boa ferramenta de apresentação do seu projeto. Então, voltando aqui para o nosso projeto, você vê que nesse corte ele está utilizando os materiais próprios de cada elemento, ou seja, eu tenho aqui a laje em concreto, a viga, e eu tenho as paredes sendo cortadas aqui com elemento de alvenaria. Da mesma forma, eu tenho a terra sendo representada aqui com essa textura de terra. Então, você tem essa opção, e tem também a opção, voltando lá no nosso filtro, de colocar uma sobreposição de canetas. Então, eu posso colocar aqui personalizado. Se eu mantiver aqui, por exemplo, esse material pintura anthracite, ele vai colocar os elementos todos cortados com esse cinza escuro. Então, você tem essa possibilidade. No caso do render, para fazer o tratamento no Photoshop, no Illustrator, você poderia tirar aqui desligar a camada do terreno, e aí desligando essas camadas, terreno de corte, aterro, talude, você poderia visualizar apenas o modelo, fazer o render e depois a representação da terra nesses outros programas de edição de imagem. Aqui eu vou voltar com esses elementos, vou selecionar aqui modelo 3D. Então tenho essa possibilidade, pressionando F5, ele volta com o modelo inteiro.
Lá em planta eu tenho ainda o meu retângulo de seleção, pressiono ESC para tirar o retângulo. Outra possibilidade é a ferramenta 3D Cutaway. Nós temos aqui em cima esse símbolo, cortes 3D. Dando um clique nesse ícone, ele ativa nas bordas da minha janela 3D essas tesouras, onde eu posso movimentar, posso dar um clique e movimentando o mouse você consegue fazer um corte ali em tempo real. Eu posso dar um segundo clique, onde eu desejar fixar esse corte. Então, vou dar um clique aqui e clico em finalizar. Você vê que aparece em algum lugar da sua tela esse elemento de finalizar. E ele vai finalizar com o tipo de material que eu tiver escolhido lá no meu filtro 3D. Então, aqui ele cortou todos os elementos com esse cinza escuro. Porque aqui no meu filtro 3D eu estou utilizando esse elemento. Poderia tirar e ele manteria os materiais originais, alvenaria, concreto. Ou poderia colocar alguma outra cor. Posso colocar também apenas uma caneta de borda aqui com uma cor diferente. Ou poderia colocar uma cor diferente para todos os elementos. Então vou colocar aqui, por exemplo, esse laranja. Então você tem aí essas possibilidades. Volto aqui com uma pintura, vou colocar pintura preta. E aí com esse elemento de corte você pode movimentar, posso levar para o térreo. Coloco finalizar. E aí você pode inclusive criar um tipo de planta humanizada, se você quiser, aqui nessa ferramenta de projeção, definições da projeção 3D. Clicando nesse ícone aqui de definições da projeção 3D, eu tenho perspectiva axonométrica e eu posso escolher essa vista de topo, planta. Eu coloco aqui nos ângulos X, eu vou colocar 0 e Y 90 graus. Pressiono OK e aí você tem essa vista, como se fosse uma planta humanizada, que as portas estão fechadas, mas você poderia selecionar essas portas e colocar para que elas fossem abertas em 3D, e você teria essa representação correta. Eu poderia selecionar essa ferramenta porta, e aí lá na representação 3D de abertura, tem aqui tipo de folha, tipo de abertura, ângulo de abertura em 3D. Se eu coloco 90 graus, ele aparece assim, acabou aparecendo cortado aqui esse elemento também, mas depende muito da altura onde ele está sendo cortado. Se eu for lá em 3D, na verdade ele já considera que aqui eu estou no 3D. Eu posso pressionar aqui o botão O de Orbit e quando eu faço o giro ele vai para a minha perspectiva axonométrica. Então ele está preto porque ele está cortando acima da porta. Se eu selecionar esse plano, descer mais um pouco, coloco aqui finalizar, ele já mostra aqui diferente. Então poderia lá voltar com a minha projeção de topo, coloco aqui 0, 90, e agora sim eu tenho essa representação. Então você tem essa possibilidade de representação, e você lembra de voltar depois com a porta fechada em 3D, porque no meu projeto, nas elevações, nos cortes, é melhor que ela apareça fechada. Então aqui eu posso fazer esse render com essa planta humanizada, e o 3D Cutaway eu tenho uma série de outras opções. Se eu voltar aqui na minha perspectiva cônica, você vai ver que eu vou ativar aqui novamente esse comando, corte 3D. Então eu posso ter um plano de corte em planta, mas eu posso também ter um plano lateral. Eu posso fazer o seguinte, eu tenho esse plano de corte em planta. Quando eu não quiser mais esse plano, primeiro que eu posso ligar e desligar essa ferramenta de corte 3D, ele vai manter aquele plano. Eu posso pegar esse plano e apagar ele jogando na lixeira que aparece aqui na borda. Então dou um clique nessa lixeira e ele some com o meu plano, dou um zoom e ele volta com o modelo completo. E eu tenho também os planos laterais, verticais, Eu posso pegar aqui essa tesoura no canto
da minha tela e ele vai fazer esse corte nesse sentido. Coloco aqui finalizar. E eu posso ter mais de um plano também. Posso pegar aqui um plano desse lado e fazer essa configuração. Coloco finalizar. Poderia ter um plano também horizontal, se eu quisesse. Poderia vir aqui com outro plano horizontal. Quando eu quiser, jogo na lixeira, apago o plano, dou zoom e ele volta com a vista mais atual. Então é isso, essa foi a nossa aula sobre cortes 3D. Espero que você tenha gostado, te aguardo na próxima. Tchau, tchau!